A sala de aula estava cheia, mas um silêncio estranho pairava no ar. Todos os olhares estavam voltados para a frente. O que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever. Pedro, um garoto que ninguém notava, estava parado diante do quadro, segurando um pedaço de giz. Seu coração batia acelerado, sua mente estava a mil, mas ele sabia, não podia errar. A professora Cláudia o encarava com um sorriso debochado. Para ela, aquilo não passava de uma brincadeira. Uma forma de ensinar uma lição, de mostrar que alguns alunos simplesmente não nasceram para brilhar. A turma inteira esperava para rir, esperava pelo fracasso. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém jamais esqueceria. A escola pública, no centro de São Paulo, estava sempre agitada. Salas lotadas, professores cansados e alunos inquietos. No meio desse turbilhão de vozes e cadeiras arrastando, Pedro, um menino negro de 13 anos, passava despercebido. Ele sempre escolhia o mesmo lugar, a última carteira, perto da janela. Enquanto os outros alunos conversavam e trocavam risadas, ele se mantinha em silêncio, olhando para fora, observando o vento balançar as folhas das árvores do pátio. Mas sua mente não estava ali, dentro do caderno surrado, escondido entre as anotações da aula, estavam rabiscadas equações que nem mesmo a professora ensinava. Números e fórmulas preenchiam as margens das páginas, desafios que ele mesmo criava para se distrair. Pedro era um prodígio, mas ninguém sabia disso. A professora Cláudia, que há anos dava aulas na escola, tinha uma postura rígida e pouca paciência. Olhava para Pedro com um misto de impaciência e desprezo. Para ela, ele era só mais um aluno desinteressado, alguém que não se importava com os estudos. E essa ideia só se reforçava a cada aula. Enquanto chamava os alunos para resolver exercícios, Pedro nunca levantava a mão, nunca respondia, nunca demonstrava interesse. Até que, naquele dia, tudo mudou. A professora olhou em direção ao fundo da sala e viu Pedro mais uma vez distraído, olhando pela janela. Uma irritação cresceu dentro dela. Ela bateu a régua na mesa, chamando a atenção de todos. Pedro! Sua voz cortou o burburinho da sala. O menino se sobressaltou e virou o rosto devagar. Já que o que acontece lá fora parece mais interessante do que a aula, venha aqui. Vamos ver se você realmente está aprendendo alguma coisa. Os alunos se entreolharam, rindo baixinho. Alguns já imaginavam a humilhação que viria. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele não queria sair do anonimato, não queria ser notado, mas agora não tinha escolha. Levantou-se devagar, com as pernas trêmulas, e caminhou até o quadro. O silêncio na sala foi tomando conta, e os cochichos começaram. A professora pegou o giz e, com um sorriso de canto, escreveu uma equação complexa, muito além do nível da turma. Virou-se para Pedro e cruzou os braços. Resolva. A sala inteira esperou para rir, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. O silêncio na sala era pesado. Pedro encarava o quadro, sentindo o peso dos olhares sobre si. Ele podia ouvir os cochichos, os risinhos abafados. Ele nem sabe por onde começar, murmurou um aluno. Vai ser engraçado, riu outro. A professora Cláudia cruzou os braços, impaciente. Para ela, aquilo era óbvio. Pedro era um aluno desinteressado, que nunca participava das aulas, sempre no fundo da sala, sempre calado. E agora, ali na frente de todos, estava prestes a provar exatamente isso. Ela suspirou teatralmente. Vamos, Pedro. Se estava prestando atenção na aula, não deve ser tão difícil assim. Pedro sentiu o rosto queimar. Seu coração batia forte. A verdade é que ele sabia exatamente como resolver aquela equação. Ele a via de um jeito que ninguém mais via. Mas e se errasse? E se fosse ridicularizado? A dúvida sempre o impediu de se destacar.
Desde pequeno, ele havia aprendido que, para muitos, um menino negro e pobre não deveria ser inteligente, não deveria ser um gênio. Ele cresceu ouvindo palavras disfarçadas de preocupação. Você precisa se esforçar mais do que os outros, Pedro, dizia sua mãe. O mundo não vai te dar oportunidades tão facilmente, alertava seu pai, e ele sabia que era verdade. Na escola, os professores elogiavam outros alunos, aqueles que participavam ativamente, que vinham de famílias influentes. Para Pedro, apenas olhavam com indiferença. E a professora Cláudia era uma dessas pessoas. Mesmo sem nunca ter falado diretamente, seus gestos diziam tudo. O olhar desconfiado quando Pedro tirava notas boas. A maneira como o ignorava durante as aulas. Às vezes em que o escolhia para tarefas mais simples, como limpar o quadro ou carregar livros, como se ele não fosse capaz de mais nada. E agora, ali na frente de todos, ela queria expô-lo. Queria provar sua teoria de que Pedro não era ninguém. Mas Pedro estava cansado, cansado de ser invisível, cansado de ser subestimado. Ele respirou fundo, pegou o giz e começou a escrever. O som do giz riscando o quadro foi a única coisa que se ouviu nos primeiros segundos. Pedro começou devagar, traçando os primeiros números com hesitação. Os colegas riram. Olha lá, tá enrolando, debochou um garoto do fundo. Ele não faz ideia do que está fazendo, sussurrou uma menina para a amiga ao lado. A professora Cláudia ergueu a sobrancelha, esboçando um sorriso discreto. Para ela, isso era esperado. Pedro estava apenas esticando o momento antes de admitir que não sabia a resposta. Se precisar de ajuda, posso chamar outro aluno, ela disse, sua voz carregada de ironia. Pedro parou. O giz estava firme em sua mão. Ele olhou para a equação novamente. E foi aí que tudo mudou. Ele percebeu os padrões. Viu a solução se desenhando em sua mente como um mapa. O que para os outros era um enigma complexo, para ele era claro como água. Seu coração ainda batia forte, mas agora por outro motivo. Ele sabia exatamente como resolver aquilo. Respirou fundo e começou de verdade. A hesitação desapareceu. O ritmo aumentou. Seu braço se movia com precisão, cada número e variável aparecendo no quadro como peças de um quebra-cabeça que ele montava sem esforço. A sala foi ficando mais silenciosa. Os risos cessaram. Os cochichos se transformaram em murmúrios surpresos. Espera, ele está resolvendo mesmo? Perguntou um dos alunos. Como assim? Mas essa equação nem foi ensinada ainda, exclamou o outro. A professora Cláudia descruzou os braços. Seu olhar mudou. Agora ela observava com atenção, sem acreditar no que via. Pedro terminou o último cálculo e deu um passo para trás. Com calma, circulou a resposta final. Então, colocou o giz de volta no suporte. Silêncio total. A professora se aproximou do quadro, revisando cada linha com um olhar minucioso. Seu rosto, antes carregado de superioridade, agora mostrava uma mistura de espanto e desconforto. Ela engoliu seco. Isso está correto. Um choque percorreu a sala. E de repente alguém começou a bater palmas. Uma palma tímida que logo se multiplicou. Em segundos, a sala inteira explodia em aplausos. Pedro ficou parado, sem saber como reagir. Durante toda a sua vida, nunca havia sido notado. E agora todos estavam olhando para ele. Mas não com desprezo, com respeito. A professora Cláudia deu um passo para trás. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez tivesse julgado errado. E essa era apenas a primeira reviravolta daquele dia. Os aplausos ecoavam pelas paredes da sala de aula. Alguns alunos ainda estavam em choque, trocando olhares incrédulos. Pedro permaneceu parado, tentando entender o que acabara de acontecer. Nunca em sua vida ele havia sido o centro das atenções. Daquela forma, nunca havia sido reconhecido por algo que fazia tão naturalmente. A professora Cláudia, por outro lado, parecia desconfortável. Seu olhar,
antes carregado de arrogância, agora oscilava entre confusão e incredulidade. Ela pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Muito bem, Pedro, começou, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. Mas me diga, como você conseguiu resolver isso? A pergunta parecia simples, mas todos ali sabiam o que ela realmente queria dizer. Como aquele menino que nunca participava das aulas conseguiu resolver um problema que nem os alunos mais aplicados conseguiriam. Como um garoto negro, pobre, que sempre ficava no fundo da sala, pôde superar suas expectativas. Pedro olhou para a professora. Então, olhou para a equação no quadro. Eu gosto de matemática, respondeu simplesmente. A resposta pegou Cláudia de surpresa. Ela esperava uma justificativa mais elaborada, talvez alguma desculpa. Mas não. Pedro dissera aquilo como se fosse óbvio, como se sua inteligência não precisasse de explicação. O silêncio na sala se manteve por alguns segundos. Então, um aluno murmurou. Isso foi incrível. Como você fez isso? Perguntou uma garota da primeira fileira, inclinando-se sobre a carteira. Pedro hesitou. Pela primeira vez, seus colegas estavam falando com ele não para zombar, mas porque realmente queriam ouvi-lo. A professora Cláudia apertou os lábios e pegou um apagador, apagando a equação do quadro. Certo, já chega. Vamos continuar a aula. A sala protestou. Ah, professora, deixa ele explicar, disse um dos alunos. Queremos saber. Cláudia ignorou os comentários e voltou para sua mesa, mas todos sentiram que algo tinha mudado. Pedro retornou ao seu assento e, pela primeira vez, ao invés de ser ignorado, recebeu acenos e sorrisos de outros alunos. Ele não era mais invisível. E a professora Cláudia, mesmo sem admitir, sabia que seu julgamento havia sido errado. Mas esse era apenas o começo. Pedro voltou para sua carteira sentindo o peso dos olhares sobre si. Mas, dessa vez, não eram olhares de desprezo ou indiferença. Eram olhares de curiosidade, respeito e surpresa. Os alunos que antes zombavam dele, agora cochichavam entre si, tentando entender o que haviam acabado de testemunhar. Como ele fez aquilo? Sussurrou um garoto. Nunca vi alguém resolver uma equação daquele nível tão rápido, murmurou uma menina, ainda boquiaberta. Pedro manteve a cabeça baixa, ainda processando tudo. Durante anos, ele se acostumou a ser invisível, mas agora, pela primeira vez, estava no centro da atenção. E então, algo inesperado aconteceu. Um dos alunos mais populares, Gustavo, levantou a mão. Professora, o Pedro pode nos ajudar com essa matéria. O pedido pegou a todos de surpresa, inclusive a própria professora Cláudia. Ela hesitou, como se a ideia a incomodasse. Temos uma aula para seguir, respondeu forçando um sorriso. Mas a turma insistiu. Ah, professora, ele entende melhor do que a gente. Queremos ver como ele faz. A professora apertou os lábios desconfortável. Ela não queria admitir que Pedro era mais inteligente do que imaginava. Então, fez algo que ninguém esperava. Matemática não é só sobre resolver uma equação difícil, disse, tentando recuperar sua autoridade. É sobre acompanhar as aulas, estudar constantemente, e não simplesmente resolver algo por sorte. O clima na sala mudou. Os alunos se entreolharam, percebendo a tentativa da professora de minimizar o que Pedro havia feito. Pedro sentiu o estômago revirar. Ele sabia que não era sorte, mas naquele momento percebeu que para algumas pessoas seu talento nunca seria suficiente. Mas ele não precisava da validação de Cláudia. Pela primeira vez, seus colegas estavam do seu lado. Gustavo se virou para ele e disse: "Se quiser me ajudar depois da aula, eu aceito, cara." Outros alunos assentiram. Pedro olhou ao redor, sentindo algo novo, um crescer dentro de si. Pela primeira vez, ele se sentia visto, e ele não ia mais se esconder. A aula continuou, mas o clima havia mudado. A professora Cláudia tentava recuperar a atenção dos alunos, mas não adiantava. A maioria
Ainda olhava para Pedro como se enxergassem uma pessoa completamente nova. Pedro sentia os olhares sobre si, mas, dessa vez, não se encolheu. Algo dentro dele havia despertado. Pela primeira vez, ele não se sentia menor do que ninguém. O sinal tocou encerrando a aula. Os alunos começaram a guardar seus materiais, mas antes que Pedro pudesse sair, Cláudia o chamou. Pedro, fique um instante. Quero falar com você. Alguns colegas olharam para trás, curiosos. Pedro parou, sentindo a tensão no ar. Ele nunca tinha ficado sozinho com a professora antes. Assim que a sala esvaziou, Cláudia cruzou os braços e suspirou. Vou ser sincera com você, disse, olhando diretamente para ele. Eu te subestimei. Pedro ficou surpreso. Nunca imaginou que ouviria algo assim de sua professora. Eu achava que você não se importava com os estudos, que não prestava atenção na aula. Mas hoje, ela fez uma pausa, como se fosse difícil admitir. Você me provou o contrário. Pedro continuou em silêncio. Eu não sei onde você aprendeu a resolver uma equação daquelas, mas é evidente que tem talento, continuou Cláudia. E talentos como o seu não podem ser desperdiçados. Pedro olhou para a professora com atenção. Pela primeira vez, sua voz não soava condescendente ou impaciente. Ela realmente parecia curiosa. Tem um programa de matemática avançada aqui no estado, continuou Cláudia. É um curso para alunos com habilidades excepcionais. Eu posso recomendar você. Pedro arregalou os olhos. Um curso? Sim, um programa especial para alunos que podem ir além do que é ensinado na escola. Eu conheço o coordenador e posso conseguir uma vaga para você. Pedro ficou sem palavras. Ele nunca imaginou que alguém o enxergaria dessa forma, que alguém acreditaria em seu talento o suficiente para indicar um caminho maior, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de dúvida. Você acha que eu realmente posso? Perguntou baixinho. Cláudia assentiu. Acho que você já provou isso. Pedro respirou fundo. A vida toda ele se escondeu, com medo de falhar, medo de ser ridicularizado. Mas agora, diante daquela oportunidade, ele sentiu algo diferente. Ele queria tentar. Eu quero participar, respondeu, sentindo a confiança crescer dentro de si. A professora Cláudia assentiu e, pela primeira vez, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Ótimo! Vou fazer os contatos. Mas, Pedro, não desperdice essa chance. Você pode ir muito mais longe do que imagina. Pedro saiu da sala, sentindo o peso daquela conversa. Ele olhou para o corredor cheio de alunos, agora diferente do que antes. Agora, ele não era mais invisível. Agora, ele era alguém que poderia mudar seu próprio destino. Pedro saiu da sala com o coração acelerado. Ainda sentia a adrenalina do que tinha acabado de acontecer. Pela primeira vez, ele não era apenas mais um aluno esquecido no fundo da sala. Pela primeira vez, ele sentia que poderia ser mais. A notícia se espalhou rápido. No intervalo, alguns colegas se aproximaram. Cara, que doideira o que você fez hoje, disse Gustavo, o aluno mais popular da turma. Você sempre soube matemática assim? Pedro deu de ombros. Eu sempre gostei, só nunca falei nada. E esse curso que a professora falou? Vai mesmo entrar? Perguntou outra colega, Bianca. Pedro hesitou. A oportunidade era grande, mas algo dentro dele ainda carregava dúvidas. Ele realmente pertencia a um lugar como aquele? Será que conseguiria acompanhar os outros alunos? Foi só quando chegou em casa que tudo ficou mais claro. Naquela noite, ao redor da pequena mesa de jantar, Pedro contou a seus pais sobre o que havia acontecido. Sua mãe, Dona Márcia, arregalou os olhos, emocionada. Meu filho, um curso avançado? Seu pai, João, um pedreiro que sempre valorizou o estudo, bateu a mão na mesa, orgulhoso. Eu sempre soube que você tinha algo especial, Pedro. Sempre soube. Pedro sorriu, tímido. Mas e se eu não for bom o suficiente? Perguntou baixinho. Dona Márcia segurou a mão do filho com firmeza.
Você já provou que é bom, meu filho. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Seu pai completou. O mundo não vai te dar nada de graça, mas se você tiver coragem, pode pegar o que é seu por direito. Pedro olhou para os pais e naquele momento algo dentro dele mudou. Ele decidiu que não ia mais se esconder. Na manhã seguinte, voltou para a escola diferente. Caminhava mais ereto, seu olhar não fugia mais do das pessoas. Quando entrou na sala, recebeu acenos, sorrisos. Gustavo puxou uma cadeira ao lado dele. Ei, mano, será que você pode me ensinar aquela parada de ontem? Pedro sorriu. Pela primeira vez, alguém queria aprender com ele. A professora Cláudia entrou na sala e olhou para ele de forma diferente. Dessa vez, não com arrogância, mas com respeito. Pedro, depois da aula, venha até minha sala. Vamos dar início à sua inscrição no curso avançado. Ele respirou fundo e assentiu. O menino invisível já não era invisível mais. Agora, ele estava pronto para o próximo passo. Pedro sentou-se em frente à mesa da professora Cláudia. Pela primeira vez, não havia desconfiança no olhar dela. Em vez disso, havia reconhecimento. Aqui está o formulário de inscrição para o programa de matemática avançada, disse Cláudia, deslizando os papéis em sua direção. Pedro olhou para os documentos. Aquelas folhas representavam muito mais do que apenas um curso. Representavam um futuro que ele nunca havia considerado possível. Você tem um talento raro, Pedro, continuou Cláudia. E eu cometi um erro ao não enxergar isso antes. Pedro ergueu o olhar. Nunca imaginou ouvir isso dela. Se você aceitar essa oportunidade, sua vida pode mudar, mas a escolha é sua. Ele pegou uma caneta e, sem hesitar, assinou. Naquela noite, ao chegar em casa, Pedro encontrou seus pais na sala, esperando ansiosos. Conseguiu, filho? Perguntou Dona Márcia, o olhar brilhando de emoção. Pedro assentiu, segurando os papéis na mão. Seu pai bateu no ombro dele com orgulho. Isso, garoto. Agora o mundo vai ver quem você é. Os dias passaram. E Pedro começou a se preparar para o programa. Pela primeira vez, ele estudava, sabendo que estava construindo algo maior para si. Na escola, a mudança foi evidente. Os colegas passaram a respeitá-lo. Muitos pediam ajuda com matemática, outros apenas queriam estar perto dele. A professora Cláudia, antes rígida e distante, agora o incentivava de verdade. Quando chegou o dia da primeira aula no curso avançado, Pedro sentiu um frio na barriga. Entrou na nova sala, onde outros alunos talentosos conversavam animados. Ele respirou fundo, sentou-se na primeira fileira, abriu o caderno e pela primeira vez soube que estava exatamente onde deveria estar. Pedro, o menino invisível, provou para todos, e para si mesmo, que talento e dedicação sempre falam mais alto do que qualquer preconceito. Ele não apenas venceu as expectativas dos outros, ele venceu seu próprio medo de brilhar. E você? Já foi subestimado por alguém? Como provou o seu valor? Comente abaixo sua experiência e compartilhe essa história com quem precisa de inspiração. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes.